aprofundamento dos pretéritos regimentais no ouvido do outro plenário, seja oficial ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. Qual é a previsão para o envio a esta Casa de Leis de projeto de lei complementar de revisão do plano diretor de Tapetininga? Segunda, qual a previsão para envio a esta Casa de Leis de projeto de lei descritivo o parcelamento do solo urbano na nossa cidade? Terceiro, se previste o decreto municipal 1020, de 1º de março de 2013, que suspeita a emissão da certidão de descritivo e a aprovação de loteamentos, o que pode fazer os munícipes que estavam para receber suas casas em locais que deverão aguardar nova normativa do Executivo Municipal? Quarto, se houver demora em entregar imóveis já adquiridos por meio de financiamento, consórcio ou qualquer outro tipo de convênio em que haja subsídio governamental, como ficará a situação das pessoas beneficiadas com os programas habitacionais que têm de que aguardar a regulamentação dos loteamentos? É possível que os benefícios sejam perdidos por essas pessoas em virtude da suspensão da regulamentação dos loteamentos por parte da Prefeitura de Tapetininga? Sim, outras informações julgadas importantes. Está em discussão o requerimento. Palavra do vereador Wilson Ramos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, nós, nesse fim de semana, preparamos um semanário corrido com esse decreto municipal 1020, de 1º de março de 2013. Faz 2 semanas, praticamente, que esse decreto foi editado e somente publicado nesta semana, e que nos preocupa, na verdade, bastante, né? Principalmente nesse momento que Tapetininga está em pleno aquecimento, né? Imobiliário, condomínios, casas populares, projeto Minha Casa Minha Vida, enfim, que esses projetos, Minha Casa Minha Vida, o tamanho dele é 125 metros quadrados, aproximadamente, né? 125, 150 metros quadrados, e a gente fica bastante preocupado com essa questão, em que, nesse momento, o Executivo toma uma medida de suspender essa questão, alegando que a lei municipal, que a Prefeitura Municipal deveria ter enviado esta casa, na verdade, até o final de 2012, uma nova lei de diretrizes, né, uma nova lei de plano diretor, para direcionar melhor aí a questão imobiliária, né, a questão de imóveis. Não houve essa questão e a Prefeitura de imediato tomou essa medida de suspender, como nós estamos aqui, a gente está pleiteando, né, algumas informações necessárias para que nós possamos melhor se posicionar, e a gente fica muito em dúvida, né? Então, os 5 vereadores que assinaram esse requerimento, nós, na verdade, não tem dúvidas, nós não sabemos o porquê exatamente desse decreto. Porque assim, existe, como está bem explicado no requerimento, existem vários empreendimentos que estão em andamento. Será que esses empreendimentos que estão em andamento vai ser congelado, vai ser paralisado com esse ato, com esse decreto? Então assim, segundo aí o nosso autor também do projeto do FUAD, já estão parados esses empreendimentos, e hoje mesmo nós tivemos alguns munícipes que são empreendedores que nos procuraram e questionando: e agora, o que eu faço? Estou com um empreendimento para iniciar, já empreendimento praticamente vendido, e hoje fico parado, tenho investimento parado. Aqui já veio pessoas também falar para mim. Então, isso é uma questão assim que nos preocupa bastante. Então a gente gostaria de ter, com esse requerimento, um melhor esclarecimento, um porquê, e assim, independente de alguma regulamentação de lei, nós temos já uma lei que está em pleno funcionamento. Quer dizer, enquanto não altera uma lei, ela se aplica à mesma. Após alterar ela também, aí a gente começa a vigorar a partir da emissão da nova lei municipal, da nova alteração a essa lei.
Então a gente fica apreensivo e preocupado, e nós não sabemos, na verdade, o que explicar para o cidadão, para o empresário que aqui investe em Itapetininga. Nós sabemos muito bem o quanto que a construção civil aqui no município está aquecida. Todo o canto da cidade nós estamos presenciando importantes empreendimentos imobiliários. Cada canto da cidade a gente vê prédios, a gente vê levantando, a gente vê casas novas sendo construídas, e principalmente esses imóveis de baixa renda, dando condições do cidadão itapetingano de ter sua casa própria, saindo do aluguel, uma forma que, enquanto você paga aluguel, você nunca vai ter sua casa própria. Eu digo, hoje um aluguel se paga 300, 400 reais, quando você consegue sua casa própria? Nunca. Então, a partir do momento que você tem condições de ter um terreno, ou condições de você comprar um imóvel financiado pela Caixa Federal, que hoje tem outro banco que financia o empreendimento habitacional, já de cara nós temos aí 17 mil, 20 mil reais com o empreendimento, então dá uma alavancada para que o cidadão possa, de fato, ter sua casa própria. Então, esse requerimento que nós estamos solicitando informações é preocupante, ao mesmo tempo, a Vossa Excelência mesmo contou, veio alguns munícipes já preocupados com essa questão, e investidores, né? Então a gente fica preocupado com isso. Se esses prédios que já começaram, que não tiveram ainda autorização, como que fica? Alguma terraplanagem? Nós temos na Vila Piedade, está sendo feita uma terraplanagem já com um novo empreendimento imobiliário, e provavelmente pare. Se parar esse empreendimento, para a mão de obra, aí desemprego, casa de material de construção que deixa de arrecadar, deixando de arrecadar automaticamente, deixa de recolher imposto do município. Então, assim, há várias questões, há várias preocupações nesse quesito. Então, por isso a gente gostaria de ter melhores informações, esclarecimento a respeito, e uma informação que seja bastante esclarecedora para que nós possamos, de fato, esclarecer aos nossos munícipes, aos empresários, o que de fato esclarecer, qual é a intenção do congelamento, né, dessa suspensão de uma lei por decreto. Já você faz isso, né? A lei é superior ao decreto, então não poderia um decreto suspender o vigor de uma lei. Então existe aí uma questão também nesse ponto. Mas é isso, senhor presidente. Então a gente gostaria aqui de melhores esclarecimentos para que possamos, de fato, esclarecer aos nossos munícipes o real motivo desse decreto de suspensão, o decreto 1020, da certidão de diretriz e aprovação de loteamentos no município. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento. Ninguém mais? Com a palavra, vereador Flávio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores presidentes. Todo mundo sabe que uma das grandes molas propulsoras da economia do país, e aqui, consequentemente, você vai falar um pouco sobre as máscaras? Vai ter a construção civil, você cria trabalho, você cria renda, você cria consumo, você cria expectativa, é uma bola propulsora da economia. Itapetininga tem vivido em cima dessa questão. No final vocês vão falar sobre as máscaras? Não sei onde foi sobre as máscaras. Nós estamos parando. Sim, vamos ver se ele já dá a resposta hoje pra gente. Bom, nós fizemos uma reunião naquele dia aí com todos os vereadores. Sim, que nós falamos, eu pedi questão de ordem e pedi reunião, todos foram lá, nós esclarecemos a questão. Depois a gente dá um retorno para vocês. Obrigado. Vila Marte lá em cima, mais 15 casas, mais 35 do outro lado, 50. Vila Nova Itapetininga, um conjunto de prédios. Jardim Fogaça, um conjunto de prédios e um condomínio. Pinheiros, na frente da Surf Money, 2 condomínios, um na frente e outro atrás, um fechado, um aberto. No Taboãozinho, um enorme, pé próximo à prefeitura. Depois no Clube dos Bancários, mais 3. Um atrás da Bela Vista, aqui na Rua Tavares, outro próximo àquele espaço do Verde, na frente do Espaço do Verde, e outro atrás do Vestido do Brasil, da classe média, com mais de 500 lotes. Significa mais ou menos 2 a 3 mil moradias novas em Itapetininga. Desses 3 mil moradias,
populares são aproximadamente quase 1.500 a 2.000 casas populares que têm o subsídio do governo federal, através do programa Minha Casa Minha Vida, de R$19.000, ou seja, a pessoa vai pagar 400, 350, 500 reais por mês para adquirir sua casa. Grande parte desses empreendimentos já foram vendidos e a população, classe B, C e D, muitos deles já deram entrada para a empreiteira, para comprar o seu terreno, ou já estão terminando o contrato com a Caixa Econômica Federal. Isso vem de anos, 2 anos de trabalho. Será que eles vão perder isso? Fora isso, se eu só lembrar mais algumas coisas. Por exemplo, dessas pessoas aí, muitos deles são funcionários públicos municipais, que também perderam as suas gratificações e as suas horas extras e não estão conseguindo já pagar o empréstimo da Caixa Econômica Federal para pagar a sua casa. Não estão pagando o quê? Os materiais de construção que estão comprando. Porque agora, e as empreiteiras? Agora vamos falar do empresário. A população está sendo lesada, a cidade está sendo lesada, o comércio está sendo lesado. Indústria, comércio, supermercados, porque tudo gira. O emprego, mais de 1.500 pedreiros estão tendo que parar de trabalhar, porque dentro de 10, 12 condomínios que estão falando, pois não, vereador. Parabéns pelo requerimento, que vocês estão criando informações, mas o caso que está sendo meio polêmico, não é que o prefeito, o secretário de planejamento, está querendo cancelar isso daí. Qual que é o problema? A administração antiga, a lei antiga, ela tem uma lei que beneficiava mais os empresários que faziam esses condomínios. A preocupação desses condomínios está sendo usada a lei para 3.000 moradias, e creche e escola. Adianta, moradia, creche e escola. Eles estão querendo pôr na lei que os condomínios, os loteamentos, os donos do loteamento façam creche, façam escola. Então não é tão polêmico. Isso aí é prazo de poucos dias, eles vão regularizar a lei. Então não é tanto polêmico como o senhor está falando. É polêmico, está todo mundo apavorado. Esse requerimento está de parabéns, requerimento com bastante fundamento, mas você vai ter uma resposta adequada do seu pensamento. Mas você está falando um pouco demais, vereador. Espera a resposta para o senhor se manifestar. Eu queria dizer o seguinte, que nós temos obrigação de estar mostrando para a cidade, mostrando para todo mundo, como que não deve se administrar uma cidade. A cidade tem que ser administrada para a população, para o desenvolvimento. Fora que nós temos informações de duas empresas que saíram daqui, isso nós vamos perguntar depois. Obrigado, senhor. A palavra do vereador do Bruno. Senhor presidente, senhor vereador, parece que esse é um decreto que o povo tem que adivinhar que vai resolver daqui a alguns dias. Às vezes tem que ser claro. O vereador Adilson pegou de leve na questão do decreto. Simplesmente, esse decreto está suspendendo uma lei complementar para o município votada pela Câmara. Esse decreto ele é absolutamente inconstitucional. Eu posso até não chamar mais Luiz XVIII, é Luiz XV. Deve governar por decreto esta terra. Não pode, ele está usurpando direitos desta Câmara. Eu sei que ele tem a maioria. Qual que era a solução para derrubar esse decreto? Sustar a execução do decreto, está no artigo 15, inciso 24, é o último inciso. Esta Câmara pode, com um decreto legislativo, sustar a execução desse decreto. Será que esta Câmara vai permitir que se mantenha na ordem jurídica um decreto que usurpa direitos legislativos desta Casa de Representantes do Povo? Essa é a pergunta que eu deixo a todos aí. Outra coisa, a justificativa de que passaram 5 anos e não houve a revisão do plano diretor não vale também. A lei federal que instituiu o Estatuto da Cidade diz, no artigo 40, parágrafo 3º, a lei municipal que instituiu o plano diretor da cidade
deverá ser revista pelo menos 10 anos após. 10 anos após. É só pegar a lei e ver o artigo 40, inciso 3º. Aqui, quando se votou, o prefeito colocou 5 anos como uma meta. Se não se alcançou isso, não há ilegalidade nenhuma no plano diretor atual em vigor. Desculpa, esfarrapada e errada juridicamente. Alegou-nos considerando que vai combater loteamentos clandestinos. O que isso tem a ver com suspensão de leis, como disse o quadro? Absolutamente nada. Que tome as providências administrativas de fiscalização e se existir algum loteamento clandestino. Será que algum vereador da Vale saberá dizer para mim onde há um loteamento clandestino em Itapetininga? Será que alguém sabe para dizer, para justificar um decreto? É uma das normas mais absurdas que eu já vi de um prefeito. Eu estou na política há 7 anos apenas. Esse decreto pode passar aqui pela análise política, na questão que nós podemos sustar esse decreto, e ele não escapa da apreciação jurisdicional também da Justiça. Vai ocorrer tudo o que o Código falou. Empreendedores que fizeram financiamentos bancários, eles têm prazos para cumprir, para pagar as parcelas. As pessoas que entraram nesses empreendimentos têm os seus direitos. Decreto de prefeito não pode criar ou restringir direitos. Meu Deus do céu! Onde está a parte jurídica dessa prefeitura que permite um decreto como esse? Melhor seria que no próximo semanário se revogue esse decreto. Os vereadores da base que pensem nisso. Isso é uma aberração jurídica. Meu Deus do céu! Ou então nós nos unamos enquanto Câmara e realmente nós sustemos a execução desse decreto. Nós vamos permitir que um prefeito faça algo como esse, mude completamente os destinos das pessoas, e geralmente das pessoas mais simples. Concordo com o vereador Marcelo Danilo. Muito bem. Mude a lei, mude o plano diretor, obrigue os loteadores a fazer creches, mas não pode para isso usar um decreto para suspender a execução de uma lei. Eu fico abismado e estarrecido com uma situação como essa. Os senhores foram votados dentro das leis e estão aqui e representam pessoas. E vocês, a maioria, fazem parte da base do atual prefeito Luiz Henrique. Seria melhor uma grande reflexão sobre tudo que vai passar por esta Câmara, porque a hora que se disser aqui que eu vou votar porque isso veio do Licione, aí nós estaremos em perigo dentro da própria democracia desta cidade das escolas. Que Deus ilumine cada um e faça uma reflexão. Hoje eu estou na oposição, mas eu não estou na oposição da cidade. Numa situação política, hoje eu sou oposição, mas eu sou totalmente da situação do lado da cidade. Quem me acompanha aqui sabe disso há 7 anos. Pense muito. Aconselhe, inclusive, esse homem. Ele não poderá passar por cima das normas, porque uma hora ele vai encontrar a resposta para isso. Na mitologia grega tem um personagem chamado Caronte. Ele ficava lá no rio onde chegavam as almas que eram conduzidas para o inferno. O rio chamava Aqueronte. Cada vez que a alma chegava e entrava no barco, ele dizia assim: ó vós que entrais, abandonai toda a esperança. Cada semana nós somos surpreendidos com um ato deste prefeito. Não basta vale a alimentação, não basta a questão de carnaval, não basta a questão disso, agora um decreto como esse. Para concluir, só para concluir, será que nós teremos que abandonar toda a esperança? Você deu uma parte ao vereador. Palavra, então. Agradeço o vereador Itamar, uma parte com o vereador Martins. Espero que os ouvidos, às vezes, que são moucos lá na prefeitura, mudem isso. Mudem isso e mandem imediatamente para a Câmara, como disse o vereador Marcelo.
a modificação que o atual prefeito quer fazer em relação a loteamentos, a isso, aquilo, para beneficiar as pessoas mais carentes com a construção de creches, escolas e tudo mais. Mas não permitir essa Câmara que um decreto revogue uma lei votada e uma lei complementar. A parte ao povo. Devolvo a parte ao vereador Itamar Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. A gente esteve aqui e falou assim que a cidade é uma cidade de coronéis. Mas eu acho que está sendo coronel agora. Porque sempre a própria base não sabe o que ele faz. A própria base pede, vocês são consultados? Não somos. Então, veja bem, ele tira verba do cartão da alimentação dos aposentados, ele fecha a tesouraria, ele agora foi esse decreto. Eu acho que ele tem que repensar. Eu acho que não era de coronel, o coronel é agora. Obrigado. Vou prosseguir. Outra coisa, o direito à moradia é um direito fundamental previsto na Constituição. Artigo 6º. O lote, o loteamento, é um meio para se atingir o direito fundamental. Olha onde nós chegamos. O prefeito de Itapetininga está revogando por decreto uma lei municipal e um direito fundamental do cidadão de Itapetininga. Que Deus o perdoe. Muito obrigado. Daqui 4 anos disse ele não volta. Continua em discussão o requerimento. A palavra, Senhor presidente, vereador Marcelo. senhores vereadores, até está parecendo uma coisa polêmica. Esse decreto que eu acabei de falar, que eu pedi parte para o vereador Fuad, ele quer mudar essa lei, porque essa lei já vem de muito tempo, essa lei está totalmente atrasada. E outra coisa, esse prefeito atual, ele ganhou como empreendedor. Você acha que ele vai acabar com loteamento, com esse tipo de empreendimento? Nunca. Apenas ele está pensando como o vereador, o Fernando Rosa, falou agora há pouco. Nós não temos uma linha de transporte adequada, que respeite os horários, creche, escola, como todos os vereadores sabem aqui. Ele quer mudar para melhor. Então, aqueles vereadores estão usando isso para a situação, oposição. Eu acho que o requerimento tem que seguir, pelo menos, a resposta. Um vereador se manifestar nesse plenário, presidente. Esse prefeito atual não teve transição de governo. Esse prefeito faz 40 dias que está como prefeito municipal da cidade de Itapetininga. Então está tendo essa coisa polêmica. Segundo, estão fazendo a polêmica do cartão alimentação. Há 5 anos atrás era a cesta básica que dava, depois agora o cartão alimentação. É uma lei do Supremo Tribunal Federal, editada em 2003, senhor presidente. Então o que acontece? Ele está cumprindo a lei. Como é que ele vai acabar? Agora você tem que o responsável, que é o Jaime, ele vai ver qual meio para vir esse cartão alimentação. Também não é motivo de polêmica, de vir no microfone, falar que é coronel. Calma, 60 dias de governo. Você acha que um prefeito entrar numa cidade para administrar, ele vai cortar tudo no ditador? Eu não acredito nisso, nosso prefeito atual. Então eu acho que os vereadores têm que fazer o requerimento, se manifestar. Eu dou parabéns pelo requerimento dos vereadores. Muito bom. Eu até peço para assinar em conjunto. Mas eu acho que as coisas têm que ter limite para a discussão. Senão quem está ouvindo, quem está assistindo, está achando que o prefeito está acabando com tudo. Nós precisamos de um planejamento urbanista da cidade. Você vê o centro hoje, a Campos Salles, a situação que está o trânsito, para ir num banco, para ir na zona rural, temos que ter uma organização, uma estrutura da parte de planejamento e urbanismo da cidade. Tá? Obrigado, presidente, pela palavra. Continua em discussão o requerimento. Ninguém mais com a palavra, o vereador Fernando Rosa. Senhor presidente, novos vereadores, é uma questão, sinceramente, muito delicada. Por quê? Itapetininga nunca viveu uma explosão imobiliária como está hoje. Em todos os cantos da cidade, um loteamento. Nós se preocupamos com isso pelo fato de nós termos um planejamento territorial de todas as formas. Primeiro, você não pode descarregar num determinado local
1.000 casas populares, porque você vai ter um desequilíbrio naquele plano. 4 anos de filho. E do jeito que nós estamos aqui em Itapetininga, com esse volume de mais de 15 loteamentos a ser implantados em Itapetininga, eu fico assustado realmente, mas não é para assustar a população, nobres vereadores da oposição. Não. Nós estamos acompanhando, juntamente na prefeitura, todas essas questões de expansão territorial da cidade. Nós tivemos agora recentemente, no governo passado, o aumento do perímetro urbano. Nós estivemos esses dias na Zona Sul, Zona Norte e Oeste. Na Leste, desculpe, não Oeste, faltou por causa do tempo. Mas eu dizer aos nós vereadores que o prefeito atual ele está realmente muito preocupado, porque a questão dos loteamentos, nós temos que ver, primeiro, transporte, água, luz, saneamento. Então não é só dizer, não, nós vamos fazer um lote aqui, como eu conversando recentemente com um empresário, ele queria fazer 4.000 casas no Jardim Monte Santo. Um outro empresário querendo fazer 2.000 casas no Bela Vista. O outro quer dizer, o governo hoje, federal, em conjunto com o Estado, eles estão aumentando cada dia que faz mais a questão da moradia. Nós somos a favor, sim, das moradias, porque nós temos ainda um déficit, se não me falha a memória, mais de 5.000 moradias em Itapetininga. 11.000? 11.000. Então, vejam bem, nós queremos que as casas venham, mas não adianta nós fazermos a casa se não tem ônibus, se não tem um planejamento territorial. Então, o governo vem estudando essa medida. Eu estou acompanhando passo a passo essas medidas do governo atual. Já visto que nós estamos aí há 70 dias de governo, eu já vejo os vereadores da oposição aqui, né, se espernear, massacrar, crucificar o prefeito. Se ele nem começou a administração, ele está colocando a casa em ordem. Mas eu garanto para vocês, essa questão da moradia é fundamental. Só que nós temos que ter uma estrutura primeiro. Ele não vai cancelar as moradias, não vai. Mas nós precisamos ter um planejamento, porque está sendo muito rápido essa expansão imobiliária que nós aprovamos no governo. Nós estamos sim acompanhando, aprovando parcelas de 300, 400 reais. Quando, eu pergunto para os senhores, quando nós tínhamos aqui em Itapetininga uma casa de uma pessoa para morar sua? Sensacional! O governo federal vem trabalhando, estadual, municipal também. Mas é logicamente que nós estamos acompanhando, junto com o prefeito, uma melhor forma de você ter um planejamento antes de você mandar um monte de casa. E depois, como é que fica? O esgoto, a água, o transporte, volto a falar. Então nós temos que ter um bom senso. Não é que vai eliminar os loteamentos dos vereadores de cara. Não, é um estudo do plano diretor para rever o posicionamento da expansão imobiliária. É só isso. Não precisamos aqui ferver a água, colocar e jogar todo mundo aqui no plenário, dizer que está tudo perdido. Não é bem assim. Era isso só. Continua a discussão, requerimento. A palavra, vereador Marcos Tanudo. Senhor presidente, senhoras e senhores aqui presentes, quem nos assiste na TVI, quero dizer que o requerimento veio num bom termo. Eu quero deixar consignado que foi um requerimento inteligente, que a preocupação dos vereadores que propuseram esse requerimento é justa, é relevante para a cidade. Não concordo da maneira, em alguns pontos, como foi pontuado no discurso, dizer que o governo de coronéis é um governo que não cumpre as leis, que as leis vigentes. E o que a gente viu é que muitas das atitudes que esse atual governo tem tomado é justamente para que se adeque à nova situação da legislação, que nós não podemos dar benesses ao povo, nós não podemos entregar qualquer ordem